Oi, poderosas! Mais uma live aqui com vocês. Sejam bem-vindas. Vou convidar aqui que eu aprendi na live passada, que a gente clica aqui um botãozinho e sai enviando para todo mundo para chamar o povo para a live. Então vamos enviar. Enquanto vocês estão entrando. Eu coloquei a live um pouquinho mais tarde. Mas eu acho que domingo é bom, né? A live um pouquinho mais tarde. Gente, eu vou desativar no final, mas pro final, até pra bater uma foto, a caixinha de perguntas, mas depois eu ativo de novo para vocês perguntarem tudo que vocês quiserem perguntar sobre massagem perineal, tá? É um assunto muito legal, bastante perguntado nas caixinhas. Eu confesso que eu tenho algumas dúvidas, né? Porque muitos dizem uma coisa, outros dizem outra coisa, que massagem não é legal, porque estica bastante o períneo, outros falam que é bom. Então hoje a gente vai tirar todas as dúvidas. A Teura, ela é doula, fisioterapeuta, e é uma fisioterapeuta assim muito top aqui da cidade. Então essa live eu tenho certeza que vai ser muito legal. A gente vai poder tirar bastantes dúvidas, tanto vocês quanto eu, porque até então eu realmente não estudo cientificamente essa parte da fisioterapia, né? Eu fico estudando a parte da obstetrícia, da neonatologia. Então esse vai ser um momento que eu também vou tirar muitas dúvidas. Porque assim, a minha visão é uma, né? Eu vejo mais aquela visão do momento do parto, e a Teura, ela tem uma outra visão. E ela vai compartilhar tanto a experiência dela, né, na prática como fisioterapeuta e como doula. E vai mostrar alguns estudos, claro. Vamos esperar ela entrar. Oi para todas, boa noite, bom domingo. Oi, filha. Vamos entrar, estou esperando vocês. Saiba que todas as lives, gente, é feito com muito carinho. É pensado bastante qual o tema, qual o profissional que vai vir. Tudo para empoderar vocês, para trazer informação, porque é aquilo. Mulher informada é mulher empoderada. Então vamos nos empoderar. Vamos estar presente nas lives, nas caixinhas. Isso daqui é para vocês mesmo, esse espaço aqui é para vocês mesmo. Esse é o momento de vocês estarem tirando dúvida para chegar no hospital ou no centro de parto, ou se for parto em casa, e arrasar no parto de vocês. E para isso vocês precisam de informação. Para quê? Para se empoderar. E a gente está aqui para isso. Os convidados, eles tiram o momento deles para estar aqui com vocês, para estar passando essa informação. Aceito o convite, né, de estar aqui. A gente não pode estar com vocês fazendo encontro como fazia antes, porque antes eu fazia encontros mensais, cada mês com um tema, mas a gente está aqui na internet passando tudo que é bom, tudo que é mais procurado, as perguntas mais feitas na caixinha, aí a gente está passando para vocês. Se pergunta muito, é porque tem bastante procura. Então a gente quer informar vocês. Antes da Teura entrar, também quero avisar que estou fazendo vídeos direto para vocês, também com perguntas assim que eu possa responder, né, que seja da área da obstetrícia ou da neonatologia, perguntas da caixinha. Então essas perguntas que são bastante frequentes, eu estou fazendo vídeo para mostrar para vocês. E esses vídeos vão ser lançados, estão sendo lançados, postados no YouTube. Então quem não
se inscreveu no meu canal, Melissa Martinelli, por favor, se inscrever. Eu fiz pra vocês, por conta de vocês. Então, por favor, se inscrevam. Vamos nos empoderar. E vamos esperar a Teura. Vou mandar os convites aqui. Gente, agora que eu aprendi isso. Teura chegou! Seja bem-vinda, princesa! Olá, obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado de coração. Eu sei que o seu tempo é corrido, porque O tem um nosso, né? baby que vive correndo pela casa. Sim, o baby não é mais baby, já está gigante. Minha filha vai continuar sendo um baby. Os meus é baby. Sempre serão, né? 25 anos, 24, eu não precisa me envelhecer tanto, né? 24. 24, a Raíssa e o Tauan, 13. Nossa Senhora. Tempo voa. Boa! E como você está? Tô bem, e você? Estamos aí de quarentena, trabalhando muito em casa. Trabalhando muito em casa. Eu tô saindo de casa mesmo uma vez para atender consultório e nos partos, né? Mas também só. Morro de medo de pegar esse trem, morrendo de medo de pegar esse trem. Parece uma criança. Eu não saio para nada, às vezes para atender em consultório, mas só emergências mesmas, quando as gestantes entrevam de vez. Mas é bem raro também, uma vez por semana e olha lá. Mas é isso aí. O povo da saúde Enquanto não para. eu só não para, não tem como parar, né? Não, Ainda mais no obstétrica da nossa área, né? Não tem como mesmo. não dá, impossível. Como E é às que tá vezes a eu sua atendo os internet? profissionais. A minha internet tá boa, eu não sei, tá travando pra vocês? Tá travando, eu tô super te escutando. Acabaram de falar, Teus, sua câmera tá embaçada pra mim. Tipo, Você tá parada, né? travada, pra mim você tá travada, mas embaçada não. Dá uma limpadinha assim na câmera. Eu vou entrar e sair de novo, porque às vezes pode ser a conexão, Tá, então vamos lá, te tá? espero. Vamos esperar a Teura voltar. Eu fiz algumas perguntas para a Teura, que ela vai responder, obviamente. E eu gostaria também que, se vocês tivessem pergunta, vocês façam, coloquem na caixinha. Vai ter um momento que eu vou desligar a caixinha, que eu vou fechar a caixinha, mas depois eu vou abrir de novo para as perguntas, tá? Porque agora, se vocês ficarem fazendo perguntas, a gente não vai desenrolar as perguntas que eu tenho para ela. Então, espera fazer pergunta mais para o final, ou escreva a pergunta que você tem para não esquecer, porque de repente a pergunta vem bem na hora que a gente está conversando, né? Uhum. Para soltar as perguntas mais para o final, quando liberar a caixinha. E aí? Tô embaçada ainda? Aqui tá. Não, Ai, que bom. não. Já aconteceu algumas vezes de ficar congelada a minha imagem para as pessoas. Mas eu Ela fica congelada, tá? Descongela e congela, descongela e congela. tá, vamos lá. Se Que tá... primeiro eu queria que você se apresentasse. Pode deixar. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Teura. Eu sou fisioterapeuta. Eu tenho aí uma formação longa em osteopatia, que não acaba nunca. Eu já atendo com osteopatia, já terminei digamos que as aulas, mas para se titular osteopata a gente precisa aí de algumas coisas ainda. Um estágio de quase 2 meses em outra cidade, mas eu já atendo com osteopatia. Eu tenho atendido recentemente com fisioterapia obstétrica.
Eu já trabalho na área de obstetrícia há quase 3 anos, né? É, e eu também sou instrutora de um método que se chama Gentle Birth, que é um método de educação perinatal. Sou doula também há 3 anos, já quase 3 anos, passa rápido, né? E, e aí é isso, né? Eu faço parte de uma equipe de doulas que se chama Doulas Nascer Sorrindo. Então sou eu, Camila e Priscila. Camila e Priscila nos conhecemos aí desde a gestação, né, Mel? Fizemos pré-natal aí com a Melissa, parto. O parto eu não, né? Mas pré-natal com a Tudo Melissa. nasceu no acidente, né? Foi um pouco antes. E, e aí o meu filho nasceu em dezembro, que foi quando a Melissa voltou a atender parto já na cadeira, né? Mas não deu para vir pro meu. Não foi o meu que a Melissa veio. Então, então é isso, né? Assim, obrigada pelo convite. Espero que seja bem produtivo para Um vocês hoje. prazer. É um prazer e eu tenho certeza que vai ser. A live vai ficar gravada, então o pessoal vai ter 24 horas para estar assistindo. A massagem perineal é muito, muito, muito perguntada mesmo nas Uhum, caixinhas. E eu, Melissa, apesar de trabalhar com isso, eu não tenho poder para estar falando isso. uhum. Até porque, às vezes, até eu, Melissa, fico entre a cruz e a espada. Então, assim, às vezes eu acho que é uma coisa e às vezes falam que é outra coisa. Uhum, Então, eu sei que vai ser bastante engrandecedor para todo mundo, inclusive para mim também, uhum, porque eu sei que tem muitas mulheres que querem realizar a massagem, que querem fazer a prática da massagem, mas não entendem o método. Já presenciei pessoas, mulheres, que acabam lacerando de tanto fazer a pressão errada. Bom, enfim, vou fazer as perguntas, senão já vou falar de tudo aqui, né? Então, as perguntas que eu fiz foram as mais perguntadas nas caixinhas uhum. e que eu tenho bastante dúvida também, tá bom? Legal. Então, vai. O que é massagem perineal, Teula? Teura? A massagem perineal, ela é uma manipulação, digamos assim, manual, né, do períneo, tanto externo quanto interno, que ele serve para aumentar a flexibilidade dessa musculatura do períneo e reduzir a resistência dessa mesma musculatura no momento do parto, né, para que essa musculatura não se rompa, digamos assim. Então, é uma técnica simples, não é complicada de fazer. De fato, o ideal é que fosse orientado por um profissional, porque o que acontece? Às vezes, você não tem uma sensibilidade tão grande assim da mucosa, e isso pode acabar fazendo você exagerar ali no processo. Então, às vezes, você recebendo a massagem pelo menos uma vez, que ela seja ensinada tudo bonitinho, você consegue fazer com mais segurança em casa, né? Porque tem um tempo para cada, são várias, digamos que são várias técnicas, né, de massagem dentro de um tempo que você faz. E aí cada técnica tem um tempo certo, né, para você ficar ali nela. Então, assim, não é nada que demore muito, tá? Também não é tão rápido, mas é simples e pode, né, ser feita pela mulher em casa, pelo parceiro. Então realmente pode ser feito pela mulher e pelo parceiro, não precisa da profissional. Até uma das perguntas. Uhum. É, É a segunda, eu acho. Né? somente o profissional pode fazer a massagem, isso mesmo. Somente então não é somente Não. profissional. Ela Ge- tem essa orientação, a mulher ela tem que ter essa orientação pelo profissional, claro, Uhum. e aí pode dar sequência em casa, durante a gestação. Quando geralmente a mulher faz, por exemplo, só uma sessão, né, de fisioterapia por semana, às vezes é interessante ela fazer mais uma vez em casa. Porque a massagem perineal, você não precisa fazer várias vezes na semana. Porque, na verdade, ela pode, aí sim, né, muitas vezes, pode deixar a mucosa muito sensível, às vezes provocar um efeito que a gente não quer, de deixar muito dolorido e etc. Então E a não gente, se faz. todos Então os não dias. é indicado fazer toda semana? Todos os dias, não. Toda semana, sim. No máximo duas Quantas vezes por vezes? Qual a semana. frequência? De 1 a 2 vezes por semana. Nossa, eu já vi mulher. Aliás, a maioria, tá vendo?
A Faz maioria várias. faz 3 vezes por semana. Isso é o que a gente tem de achados nos estudos para prevenir a laceração. Então, o tempo ideal até tá assim, é 1 vez e meia. Então, poderia ser feito A uma metade do vez, que o povo faz. em consultório com o fisioterapeuta, porque aí ele faz durante mais tempo, digamos assim, de 5 a 10 minutos. E poderia ser feito uma vez em casa pela mulher, com a ajuda de alguém, ou com um parceiro, ou sozinha. Que aí seria metade do tempo, 5 minutos, entende? Então, isso já é o suficiente para prevenir aí em 17% o índice de laceração. Nossa, 17%. Então, quando a mulher ela faz errado, ela tem uma chance de, digamos, lacerar. Vamos supor, eu estou fazendo uma pressão maior e acabo desgastando ali a mucosa, ou acaba ferindo mesmo a mucosa, ela tem maior chance de lacerar se ela fizer uma técnica errada no momento do parto ou não, nada a ver? Não existe esse dado, assim, se ela fizer muito, ela vai lacerar por causa que ela fez muito. O que existe é que, quando você faz mais de 2 vezes, a prevenção é menor. Então, por exemplo, se você faz 3 vezes por semana, até anotei aqui, a prevenção ali chega só a 8%, se eu não me engano. É bem menor. Então, assim, Então, mas não tem risco de lacerar. Não, tipo assim, risco não. Mas assim, fazendo errado ou fazendo mais, você não tem um potencial para lacerar. durante a técnica, sim, depende de quem está E no parto? fazendo. No parto, No parto. depende da quantidade de vezes que você está fazendo antes do parto. Se você resolve fazer aquele Entendi. tanto de vezes antes, num dia antes do parto, a mucosa vai estar bem mais sensível, né? Sem Isso, é dúvida. isso que eu queria saber. Então, é Aham. igual você fazer a musculatura do períneo, é uma musculatura como as outras que a gente tem no corpo, né? As voluntárias, né? As estriadas esqueléticas que a gente fala. Então, imagina você fazer uma massagem bem intensa, muito intensa, antes de correr uma maratona. Não vai dar muito certo, né? A musculatura vai ficar dolorida, né? Então, você pode, né, às vezes, aumentar aí um risco aí de ter uma lesão de muscular, enfim. Porque você estava ali massacrando aquela musculatura antes de ter, né, de fazer um tipo de esforço. Durante o Uhum. parto, a musculatura ela precisa relaxar, né? Para o bebê poder passar. Aí você, Sim. digamos que você pegou um dia para fazer ali a maratona da massagem perineal. E aí o corpo resolve entrar em trabalho de parto no outro dia. Se você faz a massagem perineal de forma muito intensa, a musculatura vai ficar dolorida, às vezes ela vai ficar um pouco mais tensa, vai ficar literalmente inflamada mesmo, vai ficar aquela dolorido, e aí provavelmente você vai ter uma maior lesão. A questão é que, como pelo menos eu ainda não vi, né? Nenhum estudo que analisasse mulheres que fizeram muita massagem perineal para ver se isso influencia na laceração, não dá para a gente Aham. afirmar. Mas, pela Mas lógica, devia ter, né? Devia ter, né? tá tendo, assim, esses estudos eles estão aumentando muito, graças a Deus. Aqui no Brasil a gente tem poucos pesquisadores, mas que são pesquisadores excelentes nessa área. Então a gente tem Alexandre Delgado, Andréa Lemos, a gente tem outros nomes até fora do Brasil nos representando, fazendo essas pesquisas. E acredito que no ano que vem, aí nos próximos 2 anos, a gente vai ter muitos estudos sobre isso. Que bom. Então, o prognóstico é bom. Até porque tudo em excesso não é legal, né? Não, né, assim, pela lógica, assim, de você estimular demais um tecido, você vai gerar uma inflamação. Então, assim, o ideal é que, né, a ciência está aí para isso, né, para estudar e dar, digamos que assim, olha, isso aqui funciona, né? Então, se os estudos falam que de 1 a 2 vezes é o suficiente, que já previne, eu sinceramente não acredito que tenha, né, o porquê de fazer mais. Acredito que em casos isolados existem outras técnicas, né, para você trabalhar um ponto gatilho naquela região, né, que é O que é o ponto gatilho? é uma região de contratura, que a musculatura contrai e fica. Sabe quando você fica Aham. com aqueles nós doloridos no trapézio? Na Sei. musculatura perineal também pode acontecer, né? Porque é musculatura esquelética. É músculo que contrai, músculo que relaxa. Então é muito comum, às vezes, na massagem perineal, quando o fisioterapeuta vai avaliar, ele percebe que tem uma região mais dolorida, mais tensa, né, de um lado ou de outro do períneo. E é aí que ele vai falar assim, olha, vamos começar 1 vez por semana, talvez essa massagem perineal, para a gente
não estimular demais essa dor, se você sente dor, você retrai. Então, o ideal é que você vá soltando essa musculatura aos poucos. Por isso que é bom fazer uma avaliação. Não é assim, vou fazer Sim, massagem claro, com perineal. Pá. certeza. Às vezes você tem uma sensibilidade, às vezes você tem um histórico de vaginismo ou de outro tipo de patologia. E aí seria o ideal que você fizesse uma avaliação com o fisioterapeuta para ele te passar, digamos, que o tratamento Claro. ideal. Às vezes, para uma mulher, ele vai passar ali 2 minutos só de massagem, só para ela ir se habituando, se acostumando. E para outras, ele nem vai passar para fazer em casa, né? Quando ela é indicada? Quando que a massagem é indicada? Mas toda mulher? Quando ela é Eu, indicada? Tem indicação? tem. A indicação é que seja feita por todas as gestantes a partir de 34 semanas. É claro que Trinta existem e aqui. quatro, gente, 34. Não começa a partir do momento que você descobriu que está grávida, não. Tem Pelo gente, amor. 34 semanas. Então, a partir de 34 semanas, ela, né, ela pode ser realizada de 1 a 2 vezes por semana, tá? E com 34 semanas, o que os estudos mostram é que, assim, quando você começa a massagem perineal e o treino de expulsivo sem epinol nem nada, tá? Treino de expulsivo com técnicas de respiração e Não gosto de etc. opinião, não. Eu não gosto de opinião. Por isso que eu já falei, sem epinol, tá? Sem epinol nem nada. Porque o treino do expulsivo, ele não precisa ser com um balão, né? Ele pode ser feito, treinar a respiração, né? Posições e etc. Não precisa ser necessariamente com um balão intravaginal. Então, o que os estudos falam é que esse treinamento perineal, com a massagem perineal a partir de 34 semanas, reduz muito o índice de laceração, reduz o índice de trauma perineal, né? Que a gente fala. Você tinha perguntado das indicações. Então, assim, todas as mulheres a partir de 34 semanas. Mas tem as contraindicações, né? Então, assim, se a Eu vou mulher perguntar tem agora, quanto indicação? uma infecção vaginal ou sangramento, já contraindica, né, fazer a massagem. Então, se você está com candidíase, né? E aí já tem aquele incômodo, Tá irritada. tá irritada, a mucosa tá sensível, não faça de jeito nenhum. Tá com dúvida se pode fazer ou não, não faz. Vai no fisioterapeuta, informa o médico sobre qualquer tipo de sintoma para ver se realmente, né, começa nessa fase ou não. Aí é bom a gente até esclarecer assim, mas se eu não fizer massagem perineal, então vai lacerar? Não é isso. A massagem é um recurso para te ajudar. Tá aí, a humanidade é muito mais velha do que a massagem perineal e muitas mulheres já pariram sem laceração, períneo íntegro, né, bebês grandes, etc. Mas é um recurso que pode ajudar a mulher moderna, já que a gente se movimenta bem menos, a gente trabalha o dia inteiro sentada. O índice de mulheres hoje em dia que tem dor na relação, né, que tem disfunções anorretais que a gente fala, de evacuação, é muito grande. Então, provavelmente, essas mulheres seriam beneficiadas, né, da massagem perineal também. Mas não é uma regra, Ameaça tá? de aborto. Mulher que tem uma ameaça de aborto. Tem que ter uma Aborto liberação, não. Porque com 34 semanas é parto prematuro, né? Então, mulher que seria tem. parte É, geralmente, qualquer tipo de contraindicação do médico, porque assim, se você tem uma ameaça de aborto prematuro, ou de aborto prematuro, desculpa, de parto prematuro, provavelmente você já vai estar suspensa da fisioterapia. Você vai estar em repouso, então provavelmente, né, o que provavelmente não vai ser indicado pelo fisioterapeuta ou pelo médico. Mas é claro que se são dois profissionais que trabalham juntos e que têm experiência com esses casos de ameaça de parto prematuro e viram que às vezes não tem problema nenhum, já que a gente não tem ali receptores de ocitocina tão superficiais no períneo, né? Os receptores de ocitocina ali no períneo são mais profundos. Eu acredito que não uhum. tenha tanto problema, mas é muito importante que tenha a liberação do seu obstetra e, é claro, do fisioterapeuta. Eu acredito que ninguém vai fazer. A mulher com esse tipo de, né, de essa ameaça de parto prematuro, ela vai provavelmente ficar quietinha em casa, em repouso, se Espero que ela concentrando também não treinar. faça, né? Eu espero também É, que ela também não faça, né? eu acho que sinceramente não seria o caso. É. Então, os benefícios, a gente já sabe que é, prevenir laceração é o maior benefício assim que as mulheres procuram, né? Uhum. Para massagem perineal. Mas tem outros benefícios? Olha, na literatura ainda não. Mas se a gente for pensar, né, é bem deixar claro, né, porque depois assim, a Teora falou e, né, uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que a ciência fala.
Uma questão muito interessante que a gente precisa ver é que, assim, às vezes chega na gestação, muitas mulheres chegam nessa fase e nunca se tocaram, só para tomar banho. Então eu vejo, assim, que a massagem perineal ela pode ser uma grande oportunidade da mulher se conhecer, de entender o que tem ali dentro, né? Gente, é Então, incrível como uma mulher não se conhece, não se conhece mesmo. Minha filha deve estar vendo aí, em um dia desse, eu comprei um copinho de menstruação, uhum, não é daquela marca famosa, não é dessa marca, não. aham. Mas aí comprei pra mim e comprei um pra ela. E aí fui explicar pra ela como é que ela bota. Ela tem 24 anos. Você acredita que ela falou assim, mãe, mas no colo? Mas como é que eu vou saber que tá no colo? Aí o que, Raíssa? Você não sabe onde é que tem um colo? Trem redondo, com um buraco no meio? Aí ela, não. Eu falei, você nunca se tocou? Não. Eu falei, ah, então tu vai no banheiro agora se tocar. Gente, a mulher tem que se conhecer. Os É porque é nossos casa de órgãos, eles são ferreiro, casa de espeta de ferreiro. pau. Espeta de Total. pau. Não, mas Muito, eu fiquei assim, eu falei, gente, mas como? Eu com 24 anos, eu conhecia minha vagina inteira. tá certo. A gente tem que Certíssimo. se tocar, tem que saber aonde é o colo, aonde é o orifício, a espessura do colo, o tamanho do colo, passar o dedo em volta. A gente É, tem que se conhecer, né? antigamente, a gente conseguia ver pelo espelhinho no exame, né? Antigamente, né? Nosso tempo aí, ó, lá nos primórdios. A gente ia fazer um Papa Nicolau e sempre tinha, às vezes, um espelhinho no pé pra gente conseguir ver, né? Quando o médico colocava lá o Aham. bico de papo. E aí, hoje em dia, eu pergunto nos workshops se alguém já viu um colo. Vocês já viram um colo do útero? A povo não. Eu falo, vocês nunca fizeram esse exame? Enfim, acho que não olho nem pela TV, que dirá tocar. Então, realmente, Tem tem que muita tocar. gente Não, que e ontem nunca eu viu. pra mim, mãe, como é que eu vou me tocar? Eu, puta merda. Raiz, tu pega o pé, coloca em cima da privada, tira tira a calcinha, coloca o pé em cima da privada, pega os dois dedos, coloca lá dentro da tua vagina. Sabe, vagina, onde tem um buraco? Que não é o buraco que faz xixi, é outro buraco, tipo que, né? Acontece. Gente, é possível, a gente tem que se tocar. Então, um outro benefício é a mulher se conhecer, né? Se conhecerem e, às vezes, fazendo a avaliação da massagem, né? E começando a fazer a massagem perineal, você consegue identificar exatamente o que eu falei. Ah, a massagem perineal para prevenir, etc. Mas às vezes você entende, você percebe que você tinha dor na relação porque existia um ponto, uma região ali do períneo que estava dolorido, rígido. Ninguém imagina que o períneo possa ficar tão rígido quanto uma musculatura do trapézio, possa ficar tão dolorido quanto. Porque, né, você não tá, as pessoas não costumam usar, não costumam ter consciência, né, do uso do períneo no dia a dia, e às vezes você vai sentindo a relação sexual e etc, e não entendia por que sempre sentiu tanto desconforto e etc. Então, é mais uma forma de você entender, às vezes, que ele, poxa, tá dolorido, por que será? E aí procurar um profissional para avaliar, para entender, às vezes fazer uma avaliação postural completa, né? A gente tem outros fatores que podem Gente, causar. profissional fisioterapeuta, por favor. É bom. Não é qualquer outro profissional, é o fisioterapeuta. A avaliação da função da biomecânica, né, do corpo e etc. A avaliação, ela pode ser feita, num geral, né, a gente tem fisioterapeuta e educador físico, mas de forma terapêutica, para tratamento, é o fisioterapeuta, né? Então, a gente tem a especialidade de fisioterapia pélvica, fisioterapia na saúde da mulher. Daqui a um tempo a gente vai ter fisioterapia obstétrica, a gente já tem pós-graduação no Brasil só de fisioterapia obstétrica, para fazer essa avaliação específica, né, da pelve, do períneo. E é uma avaliação assim que ela acaba não se restringindo só à pelve, né? Ela acaba fazendo uma avaliação completa, no geral, porque a gente sabe, por exemplo, que o diafragma respiratório influencia o diafragma pélvico, né? Por causa das diferenças de pressão que eles trabalham. Então, isso exige também do fisioterapeuta pélvico e da saúde da mulher, etc., esse tipo de conhecimento também, não só da pelvis, não só daquele local restrito, né? É bem bacana. Existe uma frequência ideal, você já respondeu, que Uhum. existe, que é de 1,5, ou seja, Uma de vez e uma, duas meia. vezes. É, Uma, duas vezes. E que a gente já sabe também que ela pode provocar, se não feita
corretamente, ela pode provocar uma fissura, né? É, Se feito mais vezes, com maior intensidade, de uma acordo com a lesão da técnica. mucosa, uma lesão da mucosa, pode deixar a musculatura mais contraturada, mais rígida por causa de dor, né? Você fazer uma massagem provocando dor, muita dor, vai gerar mais contratura, um períneo que vai se contrair mais para se proteger. Eu tenho uma gestante que tem umas 2 semanas, que ela chegou para mim dizendo que estava com fissura, né? Quando fazia xixi, estava ardendo, Uhum. e aí eu falei assim, uai, mas você tá com candidíase, não sei o que. Ela falou assim, Mel, eu não sei se foi a massagem que eu fiz. Eu falei, tá, mas como é que você fez essa massagem? Ela, com a técnica que eu vi no YouTube. E o pior é que pior que tem vários vídeos no YouTube ensinando a fazer a massagem perineal. Eu acho que, assim, a título de informação, sempre é interessante, mas a gente precisa aprender a filtrar, né? Eu acho complicado fazer técnicas assim sozinho, né? Sem pelo menos uma orientação, pelo menos uma vez, Tudo, pessoalmente. porque assim, eu fico imaginando, foi o que eu falei para ela, eu falei, mas no YouTube ele te explicou como que. Tá Só travada a áudio. minha imagem. Tá o áudio, Verena, mesmo dela. É, Aí eu falei, o YouTube te explicou como é essa pressão que você vai fazer, até onde você suporta. Aí ela ficou me olhando uhum, e eu falei, eu acho que isso está errado. Eu acho que você tem que procurar urgente um fisioterapeuta. Porque você não é. sabe a técnica. Porque o fisioterapeuta, eu acredito que na primeira avaliação, ele vai é, fazer a técnica e te mostrar como é a pressão para você sentir. E Para ele vai você ter essa modulando. consciência. Ele te mostra como Valor. é, e ele vai modulando, né? Ele vai te perguntando é, como é que tá essa pressão, e aí você vai dando feedback. Não, tá dolorido demais. Então, nossa, mas é aqui, né? Qual é o lado que tá dolorido? Aqui, ele consegue sentir. Pois é. Aí ela foi no YouTube. Então, assim, o perigo. E ela ficou com essa. Teve essas micro fissurinhas, assim. E quando ela fazia xixi, doía. E eu acho que pode ser. A parte dela tá longe ainda bem, né? Eu acho que ela tá agora com 34 semanas. Ma- Pois é, mas se tivesse muito perto do parto, isso poderia prejudicar em termos de laceração ou fissura durante a passagem do bebê, né? Se você faz de uma forma muito exagerada, a mucosa com certeza vai ficar mais sensível. Vai ficar mais sensível. A gente sabe, por exemplo, a manipulação do períneo durante o trabalho de parto deixa a mucosa muito sensível. Você está ali Sim. apertando uma região que está ficando edemaciada, que está se enchendo ali de sangue porque o bebê está descendo. E aí você tá que aperta, aperta, aperta. A mucosa vai ficando sensível, o bebê passa, já está, né? Nunca, isso daí eu posso dizer, isso daí não existe. Então, Nunca vi manipulação de nada períneo, ao contrário, estimular, tocar demais, toque demais, massagem, faz com que aumente o risco de laceração, com né? certeza. E outra Uhum. coisa, já que você falou em inchar, tem inchar a vagina ali, não é legal, tá? Quando tá inchada. Existem, por conta hormonal, no final da gestação, a mulher, ela fica com o períneo, a vagina toda mais inchada. Não seria Uhum. contraindicado ela realizar? Olha, não existe essa contraindicação para edema da vagina, da vulva no geral. Porque geralmente, quando você toca, que você vai avaliar, a musculatura, não existe essa, como se fosse esse edema na frente da musculatura. A gente vê um edema na vulva no geral, né? Mais na parte externa, a parte, digamos que ali da virilha, né? Para ser bem, para as pessoas entenderem, né? Então, nunca vi essa contraindicação para edema vulvar, não, tá? É claro que em situações específicas, né, acredito que você tem um edema intravaginal mesmo do canal, que eu sinceramente É. nunca vi, acredito que contraindique por causa da sensibilidade também, né? Então, a massagem perineal, às vezes, ela pode ser um pouco intensa, tá? Assim, conforme você vai fazendo, ela vai ficando, você vai alongando essa musculatura, vai fazendo ela de forma maior, digamos assim, né? Pegando uma região, abrindo um pouco mais. Então, se a musculatura está muito sensível, muito demasiada, a musculatura não, né? A região,
pode ser que machuque um pouco. Então, tem que avaliar cada caso. Aqui está perguntando como é essa massagem. Causa prazer? Olha, nunca ouvi falar que ela causa prazer, porque assim, a gente sabe que o prazer ele não está, digamos que, associado somente a uma penetração, né? Quem dera que fosse fácil assim. Então, a gente tem, no início da massagem perineal, não é só intravaginal a massagem, né? A gente faz a massagem por fora, durante um determinado tempo, e aí depois que introduz um dedo ou dois dedos para fazer a massagem. Ali, como ela é mais superficial, não é superficial, ela é mais externa, você vai introduzir 3 a 4 centímetros só. Você não vai entrar lá dentro, né, e fazer uma movimentação mais característica de A prazer. metade do dedo? Não, dá menos da metade do dedo. 3, 4 centímetros dá mais ou menos isso aqui, né? Não é muita coisa. Depende do dedo, né, Melissa? É isso mesmo. É isso mesmo. Se for um dedinho curtinho, vai dar metade do dedo. Então, é muito ali mais, digamos que um pouquinho mais por fora mesmo, né? Não chega a ser lá perto do colo. Muita gente confunde o toque da fisioterapia com o toque do médico ou da enfermeira obstétrica que vai avaliar o colo. Não tem nada a ver com esse colo. Pelo amor de Deus. A gente não chega lá no colo, sabe? É só aqui mais pra cá mesmo, tá? Nossa região. Então, né? Se tem algum fisioterapeuta que avalia colo, não sei, eu não me meto nessa parte. Então, alguém perguntou assim, se pode provocar prazer, né? Eu acho que depende da pessoa. O prazer sexual, ele é muito individual. Eu E tá ainda também não na ouvi cabeça, relatos. né? É E muito também mais tá na cabeça. cabeça. Eu acho que Joane, assim, já pensou ver um fisioterapeuta todo gato, malhado, assim, portão? Aí eu não sei, né? o marido, né? Se vocês estiverem bem, o parceiro, namorada, namorada, a parceira. Eu acho que com o acompanhante, eu acho que o companheiro, eu acho que pode, né, acabar estimulando, sim. Porque porque o prazer está muito na cabeça também, né? Muito, com certeza. E acredito que ele comece na cabeça, porque assim, se você não tá no clima, o que tá no clima? Você tá relaxada, você tá pronta e aberta para aquilo. Não vai rolar. É. Pode fazer o que for ali embaixo, que o negócio não vai entrar, né? Não vai fluir. Então, eu acho que depende muito mais da forma que você vê. E assim, a massagem perineal, ela é muito interessante porque você pode fazer com um parceiro ou parceira e aquilo virar um momento de vocês dois. Nada impede É, de terminar uma massagem perineal, continua, né? Vai liberar muita ocitocina, né? Então, vai ser super benéfico para a mulher, principalmente ali no final da gestação, onde ela tá ali super ansiosa, às vezes, pro bebê nascer e tal, e por que não namorar, né? A gente quer que agora eu vocês vou pedir namorem para mesmo, todo mundo no final fazer a massagem perineal. Ver se libera ocitocina. né? Primeiro eu vou falar para pegar, olha, tu pega uma consultoria com o fisioterapeuta e depois vai fazer sua massagem perineal. O que que você, Teura, tem para, como profissional, o que que você sugere para as gestantes que as gestantes façam em casa para se beneficiar dos benefícios da massagem perineal? Eu sugiro que tentem fazer uma avaliação, pelo menos com físio, tá? Com fisioterapia pélvica obstétrica. Hoje em dia Nunca o no conflito, YouTube, nunca no YouTube. não procure o YouTube não, gente. Nunca vai ser individual, nunca vai ser só para você, vai ser para todo mundo. É É para todo mundo óbvio. e não é para ninguém, né? Se você for pensar, porque, né? Hoje em dia o COFITO, que é o Conselho Federal, né, da Fisioterapia, ele liberou os teleatendimentos. Aham. Não é a mesma coisa, mas se você pudesse propor aí pelo menos uma vez fazer a avaliação, né, com todos os cuidados, ok, maravilha. Faz a avaliação, pega as orientações para fazer a massagem. Se não der, pelo menos uma sessão por teleatendimento com fisioterapeuta vai ser bem válida, né? Para que você possa pegar algumas técnicas, porque assim, eu poderia, para você começar a entrar nesse mundo da massagem perineal, dizer para Ah. você começar se tocando. Se tocar, entender ali, ó, parte inferior, que fica mais próxima do ânus, apertar. Qual é a sensação? Se você for um pouquinho mais para cima, você vai sentir aquela sensaçãozinha de quando você tem vontade de fazer cocô. Se você descer um pouquinho mais para baixo, talvez seja um pouco mais incômodo. Tem um lugarzinho ali que você vai sentir mais durinho.
provavelmente é o seu cóccix, né? Aí vai para a lateral, tem alguma parte dolorida? Será que a parte da direita é mais molinha ou da esquerda é mais durinha? Onde a gente tem ali uma região um pouco mais rígida? Dói, não dói? É confortável, não é? Como é que é a sua sensibilidade, né? Quando você coloca o dedo, você consegue sentir a sua unha, consegue sentir as dobrinhas do dedo ou você não sente nada? Então, eu acho que aí já é um bom começo, sabe? Então, se conheça primeiro, tenha faça uma avaliação ou tenha uma conversa com um fisioterapeuta especializado para aí ele poder te passar as coordenadas, digamos assim, né? Vai que você tá com uma infecção vaginal e nem sabe. Tem gente que tem corrimentos e corrimentos a vida inteira e fala, não, isso é o meu normal. E aí, às vezes, é preciso investigar um pouco mais, e você nem podia fazer aquela técnica, né? Então, eu acho importante isso, né? Eu acho que ensinar, eu acho que se tocar, se conhecer primeiro é o primeiro passo. A Vai gente ficar tem bem mais algumas fácil para você. perguntas aqui. Ai, meu Deus. Alguém perguntou o que eu acho do pompoarismo. Ah, é sobre o pompoarismo. O que que você acha? Para ser bem sincera, eu não acho nada porque eu nunca fiz um curso de pompoarismo. O que eu tenho de conhecimento é o senso comum, né? É um treinamento ali, né, que eu saiba não é ocidental, né, a origem dele é uma origem oriental, né? Então, assim, eu não tenho um conhecimento profundo para dizer, né? Eu tenho algumas amigas que dão curso de pompoarismo, tá? Então, assim, o treinamento perineal, ele tem que ser feito por uma mulher, por uma musculatura que está saudável, né? Se você não tem nenhuma queixa, não tem perda urinária, né? Não tem dor na relação, enfim, tem ali uma região saudável, não tem infecção, não tem nada, talvez seja interessante aprender, se conhecer. Eu não conheço, então eu não posso dizer para vocês assim, é legal, não é? Até porque é uma técnica milenar, né? Que eu saiba, ela é Mas é muito antiga. usada para gestante, não é? Mas é usada, não é? Por gestantes? Por gestantes, na fisioterapia, eu nunca vi. É porque que acontece? Os exercícios de contração e relaxamento da fisioterapia, eles são muito parecidos, que eu saiba com algumas técnicas do pompoarismo. Então, algumas pessoas falam assim, que a fisioterapia pélvica veio do pompoarismo, né? Não, não acho que assim, essa é a origem, tá? De fato. Mas tem muitas mulheres que não estão grávidas que fazem muito, né? Que, principalmente depois do parto, etc. Eu acho que, já que a gente tem treinamentos, protocolos, atendimentos específicos para cada mulher, dentro da fisioterapia, vale a pena, antes de fazer um curso de pompoarismo, entender o que está acontecendo com você. Fazer uma avaliação. Eu acho que assim, fisioterapia, eu acho que fisioterapia pélvica tinha que ser uma coisa que a gente vai uma vez por ano, sabe? Para se conhecer. Às vezes a mulher acha que consegue contrair e relaxar. É muito simples, eu contrair aqui e vou relaxar. Quando vai fazer a avaliação, ela contrai e não relaxa completamente a musculatura. Isso é muito comum. Eu mesma passei por isso na gestação. Eu super ficava me achando que eu contraía ali durante 10 segundos super bem. Quando eu fui fazer a avaliação, a fisioterapeuta, então, você consegue manter 5 segundos. E aí se você já perde força. Eu falei, jura? Como assim? Eu não sabia. Então, eu acho que é importante primeiro você entender que tá tudo bem, né? Eu tenho a capacidade de contrair e relaxar completamente, eu não sinto dor, eu não tenho contratura, enfim. Eu não tenho perda urinária ao esforço, né? E aí realmente poder fazer. Essa é a minha opinião, né? Mas eu realmente nunca fiz nenhum curso de pompoarismo, não sei a história, eu acho meio difícil de Opinar. falar sobre isso. O que mais tem aqui? Você viu? A minha tem tanta coisa aqui. Deixa eu ver. Muita gente entrando e saindo. Hã? A, a Joane, eu acho que ela perguntou se causa prazer e ela perguntou se causa dor. Algumas mulheres podem ficar com a vagina um pouco como se fosse uma sensação de ardência na primeira semana, tá? Uma leve ardência. Só que na segunda semana isso tende a sumir, tá? Dor não, geralmente não é o que se sente, assim, não deveria se sentir, né? Beleza, sentiu dor, reduz um pouco a pressão, a intensidade. Eu acho que a musculatura ela precisa ter essa oportunidade de se adaptar a esse novo estímulo. Então, já chegar fazendo com dor, tentando. É igual você tá, sei lá, anos sem se alongar. Aí você chega lá no, sei lá, o seu treinador e resolve fazer um espacate, fazer uma abertura de perna. Não vai dar certo, gente. Tem que ser aos poucos, tá?
E se fizer, tá ferrado no outro dia. Nem levanta da cama. Eu, minha Nem filha, levanta nem da cama. ando. Por dias! Por dias! Levanta da cama por dias, né? Perguntaram se a gestante consegue fazer esses exercícios sozinha das 34 semanas até o parto. Algumas conseguem sim. Essa posição que a Melissa falou, que ela falou para a filha dela, né, de ficar em pé e colocar uma perna na privada, alta, é a melhor posição que tem geralmente para a mulher conseguir, digamos que dar a volta na barriga dela e alcançar a vagina, tá? Porque deitada, primeiro que de barriga para cima vai ficar desconfortável. De lado, então, coitada, nem se fala. Então, em pé, geralmente em pé com uma perna levantada em cima da privada ou num banquinho, geralmente é uma posição que dá para ela acessar o períneo, até para se lavar ou para se conhecer, se tocar. E aí é possível fazer uma massagem perineal, sim. Quanto Algumas tempo mulheres de não vão pausa? conseguir. Em casa, são só 5 minutos. No consultório com fisioterapeuta, é de 5 a 10, né? Vai depender do tratamento, né, que foi delimitado para cada paciente. Deus, cuidado, coitada dessas pererecas, meu filho, do YouTube. Porque ela ficava 10 a 15 minutos. Nossa. Isso são dados de estudos, tá? Então, assim, Não tá se os falando de estudos achismo, mostram. né? Tu sabe o que você tá falando. É. Então, assim, é muito mais simples às vezes, né, do que a gente pensa. Então, a ciência está aí para dar uma facilitada na vida, né? Por favor, eu Pesquisaram, adoro. Eles vão lá, estudam, aí botam um estudozinho, da resumo o estudo, é bom demais. ainda resumo. Então, assim, não tem Primeiro, por que na fazer. sua vida profissional, porque você é doula, né? Então, as Uhum. suas gestantes, elas tendem a fazer a massagem. A grande maioria, sim. Eu sempre indico, como é recente, né, que eu tenho trabalhado dentro da fisioterapia obstétrica, eu sempre indiquei que as mulheres fizessem pelo menos uma avaliação na fisioterapia pélvica. Assim, eu não posso chegar na mulher e falar assim, você tem que fazer, né? Mas eu sempre Claro. peço para conhecer, né? Porque algumas não vão ter Se tempo. você falasse pra mim, eu falo, não tem nada. Eu não tenho nada. É, ter não tem nada, né, de fato. Tem mulher que não faz nada a gestação inteira e o parto é rápido, o períneo íntegro e etc. É Então, né, isso não tem aí. explicação. É isso mesmo. Mas eu digo assim, faz uma avaliação, pelo menos, para você conhecer, para você entender, e aí você avalia, né, se aquilo ali pode ser benéfico para você ou não. Então, eu indico para todo mundo. Assim, eu E sempre qual incentivo a é? conhecer. Tá, e aí você indica, ok. E qual é o resultado, assim, que você vê pela sua experiência? Então, você tem experiência, propriedade para falar disso. Já que a maioria das suas gestantes, elas, como doula, né? Você atendendo como doula, elas praticam a massagem perineal. Como é o resultado final no períneo? No períneo, o que eu observo, né, é que é muito mais fácil de resgatar, digamos que a consciência para ela ter, digamos que paciência no momento do expulsivo, principalmente. Então, assim, quando a mulher geralmente tem a oportunidade de ter uma ideia de como vai ser o parto, eu percebo que elas ficam mais tranquilas no expulsivo. E aí, às vezes, é muito fácil, eu só falo assim, lembra daquela respiração que você fez na fisioterapia? Aí ela lembra, aí ela começa a fazer a respiração do expulsivo. E aí ela meio que resgata ali na memória, às vezes, algum tipo de treinamento que ela fez para aquele momento. Então, elas têm, às vezes, né, quando uma fisioterapia é bem feita, até a postura às vezes muda, né? Lembra, aí ela já fica mais retinha, bonitinha, parece que ela se prepara ali para o que ela aprendeu e começa a fazer a respiração, E ela a nível de vocaliza. laceração? Dilaceração é muito variável, para ser bem sincera. Sabe por quê? Porque não é só a massagem ou, enfim, a fisioterapia. Assistência, né? Tem muito a ver com assistência. Então, às vezes, o que eu ouço muito assim de reclamação de algumas colegas, né, que são fisioterapeutas pélvicas há mais tempo, é que elas ficam lá meses fazendo aquele trabalho com a mulher, e às vezes elas vão acompanhar o parto, e aí chega lá o profissional, puxa o dirigido, sabe? Não dá E de oportunidade, às vezes, períneo? sabe? Fica lá estimulando o períneo, abrindo. E aí é complicado, não dá para avaliar, né, se a fisioterapia foi benéfica ou não, por causa dessa interferência. Se fosse fazer um estudo, né, ele ia ser cheio de viés, porque assim, a posição influencia muito, né? A Qual é a ansiedade posição? também. A posição O que a gente tem de estudos vertical. que falam de prevenção de laceração não é o trabalho de parto todo de deitada de lado, mas o expulsivo
deitar inclinada, claro, tronco mais elevado, de Eu vou lado, postar um vídeo agora, na hora que terminar lacera aqui. menos. Parto de antes de ontem. Ontem, tô perdida na vida. Minha filha, com esse negócio de quarto, antes de ontem. E aí eu gravei o parto. Cara, não fiz nada, só gravei. Foi lindo. Gente, de lateralizado. Ela tava lateralizada. E assim, o bebê nasceu assim, empelicado ainda, porque nem toque, acho que teve um toque quando eu cheguei só. Foi um toque quando eu cheguei. O perinho, assim, se estendendo, a coisa mais linda. Então, eu gravei, Bonitinho. eu guardei esse vídeo, eu tava doida pra postar. Falei, só vou postar depois da live da Teu, que já falou sobre isso, né? Pois é, então deitada de lado no expulsivo. Mas assim, é muito importante entender que não é passar o trabalho de parto deitada de lado. Não É foi você igual se o parto, igual posicionar. o parto, gente. Colocaram aí, sei lá onde, que o parto de quatro apoio, de Gasping, facilitava a passagem do bebê. Cara, na época dessa história, todo mundo passava o trabalho de parto inteiro de quatro. Inteiro de quarto. Eu falava, gente, tá escrito lá que nem era um estudo assim, tava escrito que é o período do nascimento. Vocês não precisam virar gato. Não. E cansa muito ficar de quatro apoios o parto inteiro. A Dói, mulherada e dói. dói. A mulherada sai com as pernas tremendo, fadigada de ficar em quatro apoios. Não, não existe. Por isso que eu achei Mas muito importante a gente vir com esse tema massagem perineal, porque muitas mulheres, a gente, não só vocês, mas eu também, a gente é muito 880, né? E não tem esse negócio de 880. Você tem que ter o meio termo. A vida não é 880. Ela tem que ter, a gente tem que achar o meio termo. E na massagem, eu mesma, Melissa, sim, eu tinha um preconceito, tanto que desmistificou um monte de coisa aqui, mas eu tinha um preconceito. Eu não gosto do Epinol, isso todo mundo sabe, até porque eu já li um monte de coisa do Epinol. Mas a ele não tem massagem nunca. comprovação. Hã? O Epinon não tem comprovação como prevenção de Sim, laceração, né? é mais para consciência corporal, né? Consciência do parto, né? Do expulsivo. Mas, enfim, da massagem, eu lia coisas boas sobre massagem. Mas muita gestante vinha e fazia uma laceração. Mas agora eu já sei por quê. Porque a gente tem no mundo YouTube, as amigas que fizeram, as amigas das amigas, porque contou para as amigas, a amiga conta para a gestante, e ninguém vai para o fisioterapeuta para fazer a Fisioterapeuta. avaliação. Então, De fato. eu, assim, há pouco tempo, eu tive uma agora, semana passada, que ela teve fissura, microfissuras na vagina por conta de uma laceração realizada errada, que ela pegou no YouTube e ficou lá. Você falou agora que é Uma 5 minutos massagem. em casa, e ela, tomara que ela esteja assistindo, para ela ver que não sou doida. E ela passou 15 minutos 15 fazendo minutos isso. fazendo E a aí estava massagem. fazendo 3 a 5, não, acho que era 3 vezes. 3 vezes três a 5, sei lá, por semana. Então, assim, Caramba. a gente acaba escutando coisas legais sobre, mas com pessoas que fizeram, com um grupo de pessoas que fizeram a técnica certa. Porque a realidade aí você quer economizar, que é essa a verdade, o pessoal faz para Sim. economizar e acaba ferrando todo o processo, porque a maioria das mulheres tem medo de quê no parto? Dor e laceração. Uhum. Duas, Verdade. é isso. O que você tem É, medo no seu parto? O que você não quer? Eu não quero sofrer muito e eu não quero lacerar. Só que o que é você faz para verdade. não lacerar? Você vai pro YouTube. O que você faz para não ter a dor do parto? Ah, eu fico conversando com a minha amiga que se ferrou todinha no parto dela, não sei o quê. Então não dá, né? Então, assim, às vezes, não sempre, o barato acaba saindo muito caro. Então, Muito caro. você acabou me trazendo muita coisa, assim, que é de verdade. Isso que eu tô te falando, assim. Eu Que agora bom, vou, fico feliz. eu vou poder agora falar para as minhas gestantes como o porquê que é perigoso fazer uma massagem sem o Sem acompanhamento orientação. do profissional. E vocês que estão assistindo e que vão assistir nessas 24 Uhum. horas, fiquem cientes de que se você não quer uma laceração, vá atrás disso. E não Uhum. é atrás de curso pronto, assim, de como fazer. Porque é igual a Teora falou, cada períneo tem um grau
de De tensão, de tonificação, de isso, tônus, né? isso. E a gente tem que saber qual é o de cada um, né? E não dá para colocar a pressão, tipo, como é que ela falou? Coloque os dois dedos, ela falou que falava para colocar os dois dedos sobre dois dedos e pressione a cara. 4 dedos. É, Rapaz, quatro dedos. Para dar a pressão, para a pressão ser assim. E tá errado, né? ai, não tá. Eu não sei nem como é que seria a posição que ela faria isso, mas tudo bem. É, seria alguém fazendo para ela, né? É, pode ser. Acho que está acabando. A Nath perguntou: a fisioterapia pélvica ajuda em quê? Especificamente na hora do parto. Bom, se eu entendi, né? O fisioterapeuta no parto, ele vai ajudar a mulher, principalmente, ele faz um diagnóstico para prescrição de exercícios ou de métodos de alívio da dor baseado naquele diagnóstico. Porque, assim, existe uma avaliação, né? E principalmente dentro da biomecânica do parto. Então, ele precisa saber qual é a posição que está esse bebê, que altura, é, como que está a evolução do colo, enfim, vários fatores para poder discutir com a equipe. Então, assim, o fisioterapeuta não faz toque, não faz avaliação do colo do útero. Então, junto com a equipe, compartilhando essas informações, de tipo, a Melissa vai lá, faz um toque e fala, olha, eu senti que esse bebê tá com a fontanela assim, assim, assado, tá com a cabeça com O panela é nananã, moleira, gente, a a moleira. moleira, né, e etc. Tá, o bebê tá alto, tá em -1, e, enfim, e tem uma edema de colo em tal lugar. Aí, a partir daí, o fisioterapeuta, baseado também nas outras avaliações que ele faz, ele vai traçar, digamos que rapidamente ali, um tipo de exercício, um tipo de posição baseado na biomecânica da pelve, para poder facilitar a correção daquela cabeça, facilitar a descida, e ainda tentar fazer com que no expulsivo a mulher tenha menos laceração. Então, ali na hora, às vezes a mulher tá assim, horas da banqueta. Aquela Ah, vagina porque ficando, ó, a super. banqueta. E aí ele vai chegar e vai falar assim, então, tá demasiando muito a vulva, vamos mudar de posição pelo menos um pouquinho. Sabe o que eu acho bem interessante? Tem técnica, por exemplo, sabe puxo precoce? O bebê tá Aham, ali só empurrando o colo, ou tá empurrando ali o períneo, mas ainda não dilatou tudo, não desceu. O aham. fisioterapeuta também pode tomar medidas para que esse puxo, digamos que reduzir esse puxo precoce. Porque aí a mulher fica lá com um monte de puxo, ela fica Vai exausta, esvaziar o colo. quando edemacia o colo, fica exausta, e quando realmente dilatou tudo que o bebê vai descer, ela já tá morta com farol. Então, a fisioterapia pélvica, ela se preocupa muito também em, em reduzir a fadiga materna, que a gente fala. Reduzir Que o eu tenho cansaço materno. muito, é o que eu mais tenho medo do parto inteiro. O pessoal fala, hemorragia. Gente, meu negócio é exaustão materna. É o que eu tenho mais medo de tudo na hora do parto, é exaustão materna. Porque a hemorragia, todo ano eu faço curso para emergência obstétrica. Então, assim, isso daí eu sei, já peguei um bocado. Se não desse, não resolver, é porque não ia dar para resolver de jeito nenhum. Mas Uhum. exaustão materna é o que me dá Então, muito medo. o Alexandre Delgado, que é um fisioterapeuta obstétrico lá de Recife, ele tem um artigo publicado sobre fadiga materna. É bem bacana. E o N dele Ah, eu geralmente é bem quero. grande. Se eu não me engano, no site dele tem. E se você pedir para ele também por inbox, acredito que ele consiga também te mandar. Ele estuda muito isso, fadiga materna. Tanto que, assim, quando você entende como é que funciona a biomecânica da pelve no parto, você consegue economizar muito a energia da mulher. Porque uma posição que você muda da perna já facilita a rotação do bebê. Melissa Tá sabe, porque vendo, gente? Vocês estão vendo quando, isso? O que quando vocês vai podem corrigir ganhar? distócia, é exatamente isso. Vai Ajuda corrigir uma quem distócia. ajuda os obstetras aqui, gente, no parto de vocês. Procura um fisioterapeuta, pelo amor de Deus. Então, dentro da sala, hoje em dia existem alguns projetos assim para trazer o fisioterapeuta para a sala de parto. É uma realidade já em alguns Falta estados. 24 segundos! Eita, Eu vou obrigada, abrir. gente. Não, peraí, eu posso abrir de novo? Só para você terminar Pode. isso. Então Uhum. tá, gente, a gente volta, tá? Tá Beijo. bom. Beijo.